Graça e paz, amado irmão, amada irmã, pregador do mato, pastor Stanek. E nós vamos nessa feita fazer a exposição no Salmo 91. Não é no Salmo 91. E antes da exposição, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, ativa aí para receber notificações das próximas mensagens, ative o sininho. Deus abençoe. Salmo 91, muito conhecido, amuleto, ou melhor, serve de amuleto para caminhoneiros, para pessoas oprimidas. Usam o Salmo 91 como amuleto e é conhecido não só do povo de Deus, como também dos ímpios, aqueles que não temem, que não seguem e não servem a Deus. Mas, entretanto, tem o Salmo 91 como um amuleto. E nós vamos fazer uma exposição no Salmo, começando no verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro ponto, aquele que habita, não são todos. Está deixando bem claro para nós, o salmista, que não são todos. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele quem? Então nós vamos expor alguns textos na Bíblia, em Salmos, no profeta Isaías, que vai dizer para nós quem habita no esconderijo do Altíssimo. Vai mostrar para nós as pessoas que habitam, as condições para habitar no esconderijo do Altíssimo. Primeiro nós vamos fundir esse Salmo 91 no Salmo de número 15. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 15, que vai estar dizendo quem são aqueles, ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aí o próprio Salmo começa a descrever quem. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Não fala de boca para fora, fala o que está realmente no coração, ou seja, a verdade. Verso 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Sofre o dano, mas está falado. Como diz a Bíblia, a palavra do cristão, do homem de Deus, é sim, sim, não, não. E vem o verso seguinte, que é o 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Termina o Salmo de número 15. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está retratado para nós no Salmo de número 15. E também no Salmo de número 24, nós estamos conhecendo quem habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo de número 24, verso 3, a partir do verso 3.
Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí começa a dizer quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Estes receberão a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Quem habitará no esconderijo do Altíssimo? Esses textos estão dizendo para nós. Ainda tem mais, livro do profeta Isaías. Ainda continuamos focados em quem habitará no esconderijo do Altíssimo. Livro do profeta Isaías, capítulo 33, verso 14 ao 17. Isaías 33, do 14 ao 17. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem habitará no esconderijo do Altíssimo? Na sequência, o profeta Isaías vem relatando quem? Verso 15. O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho opressor, quer dizer, o suborno. Aquele que não maltrata os seus servos, paga um salário digno, justo, não oprime ninguém. São as pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo. O que arremessa para longe de si o ganho opressor, e o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, versículo 16, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, o verão e a terra que está longe. Esses são os requisitos para habitar no esconderijo do Altíssimo. E, como eu disse, não é todo mundo, é aqueles que vivem uma vida de renúncia, de retidão, de busca ao Senhor. Aí quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, praticando essas ações, porque Jesus disse, não é obrigado ninguém seguir ele, né? Mas ele disse, se quiser me seguir, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aquele que vive uma vida de renúncia, de buscar a Deus, esse habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Descansará a sombra
de Deus. Como assim? Porque para nós estarmos debaixo de uma sombra, precisamos estar debaixo de uma árvore, como temos aqui do nosso lado uma árvore, para poder estarmos debaixo da sua sombra. Como assim? A sombra do Onipotente descansará. Primeiro nós temos que entender o tamanho do Onipotente. Aonde é que ele está? A Bíblia diz no livro do profeta Isaías: o Senhor está assentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz que ele mede o universo na concha da sua mão. Então ele é o Todo-Poderoso. Qual o tamanho de Deus para que nós possamos estar habitando, escondido sobre a sua sombra? Salmos 139 está dizendo assim: para onde poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia escapar da tua presença? Não tem para onde. O salmista diz: se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nos extremos dos mares, se eu cavar um buraco, não tem como sair da presença de Deus. O profeta Isaías diz: toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte. Não tem um lugar onde o homem pode se esconder de Deus. Jeremias 23:23, profeta Jeremias: sou apenas Deus de perto e não também Deus de longe? Deus faz essa interrogação. Versículo 24: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não vejo? Não tem onde o homem se esconder. Jó 34:22, não há escuridão nem densas trevas aonde que se praticam o mal, que o homem pode se esconder de Deus. Possam se esconder de Deus. Ou seja, ainda que o homem entre em densas trevas, ele está perante os olhos do Todo-Poderoso. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Está se referindo, creio eu, ao juízo final, que num dia chegará o juízo final, em que todos vão prestar conta diante do tribunal de Deus. Todos comparecerão diante de Deus. Ricos, pobres, grandes, pequenos, imperadores, mendigos, não importa. O grau intelectual, todos estarão perante ele. Então é a sombra do Onipotente. Deus está em todo lugar. Agora nós vamos ver aqui na terra homens que se esconderam no esconderijo do Altíssimo, que estavam debaixo da sombra do Onipotente. Nós temos um caso na Bíblia, um relato de um profeta que estava no esconderijo do Altíssimo. Estava debaixo da sombra do Onipotente, que era que era o profeta Eliseu. Mas, porém, todavia, o seu moço não estava. Quando o homem está debaixo do esconderijo do Altíssimo, ele fica tranquilo.
ele realmente é o que está escrito aqui, descansa. A sombra do Onipotente descansará. Não importa a circunstância que estava sendo evidenciada naquele momento, um exército todo invadiu. E o moço que não estava debaixo do esconderijo do Altíssimo, infelizmente, viu um grande exército e ficou desesperado. Mas o profeta, como estava no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente, aleluia, ele estava tranquilo. Ele disse, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre, Senhor, os olhos desse moço para que ele veja. Quando abriu, o moço viu cavalos e carros. Amados, nós vivemos um reino paralelo. Nós vivemos momentos em que eu e você devemos buscar a estarmos, a habitarmos no esconderijo do Altíssimo. E isso não depende de Deus, depende de mim e de você. É vivermos uma vida de renúncia e de oração. A Bíblia diz que aqueles homens que habitaram no esconderijo do Altíssimo, eles eram homens igual a nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Mas eles almejavam Deus. Eles queriam Deus. Eles respiravam Deus. Como os patriarcas que a sombra do Onipotente, eles viviam vendo não o visível, mas o invisível. Eles viram a pátria celestial. Ele que habita no esconderijo do Altíssimo vive aqui na terra, mas sentindo o gozo dos céus. Mas para isso é necessário, meu amado, minha amada, uma vida de renúncia, uma vida de busca, de orarmos o suficiente até nos tornarmos amigos de Deus. Buscar-me-ei e achar-me-ei. Quem busca o Senhor, acha. Isso é promessa. E nós conseguimos se aproximar de Deus através da oração. Diz um dito que o homem de oração deixa de pecar. Um homem pecador deixa de orar. E para isso nós temos que viver como o apóstolo Paulo disse. Para nós não nos amoldar ao mundo. Ou seja, não querer ser semelhante ao mundo. Tanto no aspecto físico, material, espiritual. Buscando a Deus superficialmente. Mas a Bíblia diz que a sabedoria, que é o próprio Deus, anda clamando nas esquinas, nas praças. E o homem tende a se distanciar de Deus. Mas o apóstolo Paulo, habitando no esconderijo do Altíssimo, em prisões, açoites, sofrimentos, ele vai caminhando para a morte agora, sabendo que estava caminhando para a morte. E se ele estivesse caminhando hoje, ele cantaria: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Como num texto o apóstolo Paulo zomba da morte. Morte, onde está a morte? Onde estão os teus agrilhões?
porque a morte já não prende mais um homem e uma mulher de Deus. A morte, para nós, é uma passagem. Quando nós temos um texto bíblico, Jesus esperando o grande diácono Estevão, que estava sendo apedrejado, mas ele vê Jesus esperando para recebê-lo naquela passagem. Aleluia! É muito bom habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando o imperador Nero matava os homens e mulheres, crianças, todos aqueles que habitavam no esconderijo do Altíssimo, foi dado a ele poder sobre a carne e o sangue. Ele matava, mandava matar, e aqueles soldados, ao virar aqueles corpos e olhar, existia um sorriso, semblantes alegres, porque estavam numa passagem de vida para estarem com o Senhor. Está com medo da morte? Você precisa, meu amado, minha amada, aleluia, habitar no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansará. Não é qualquer pessoa que fica à sombra de Deus. A Bíblia diz que Deus é santo, e santo quer dizer separado. E para habitar na sombra do Onipotente, nós temos que nos separar, amados, do mundanismo, do pecado, das abominações, e seguirmos fielmente as leis, os estatutos do Senhor. Glória a Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ainda que a circunstância não nos favoreça, como o profeta Abacuque, dizendo que ainda que a figueira minta, e é o que ia acontecer, porque o povo seria levado cativo, os inimigos fariam uma devastação nas suas terras, mas eu confiarei, diz ele, no Deus da minha salvação. Não importa a circunstância, aquele que tem Deus tem tudo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então é uma mensagem que nós gravamos, ponto de equilíbrio. É quando o homem e a mulher se refugiam em Deus. Não nas ideias, não na sabedoria humana, não no conhecimento filosófico ou científico, mas se refugia em Deus, porque Ele é tudo em todos. E não existe um refúgio mais seguro do que Deus. Sadraque, Mesaque e Abed-nego se refugiaram em Deus, caminhando para dentro da fornalha. E lá dentro da fornalha, eles viram, ou melhor, Nabucodonosor viu o quarto homem, que simboliza o Senhor passeando. Daniel, o profeta Daniel, se refugiou em Deus. Orava 3 vezes ao dia,
E por isso, ainda que sabia que seria condenado pelos homens, mas mesmo assim ele se refugiou em Deus. E amados, Satanás continua usando a mesma técnica, criando coisas, usando pessoas para impedir você e eu de orar, de clamar a Deus, de buscar a Deus. E nós precisamos se refugiar em Deus. Não importa a circunstância, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E quando nós citamos aqui, e podemos citar outras situações dos mártires, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que já dormem no Senhor, aqueles que foram livres, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Foram livres, dormem com o Senhor, e já estão com o Senhor. Ainda que o livramento venha pelo meio da morte, a passagem, porque toda a Bíblia, a igreja sofre, é perseguida, mas a vitória é da igreja. Nós vemos em Apocalipse, a vitória será da igreja. Ainda que por meio da morte, que muitos mártires morreram e foram tidos como sementeira, até desistirem de matarem, porque é como se semeasse uma semente no chão. Quanto mais se matava, mais crescia o número daqueles que serviam a Deus. Tem até o hino, eu queria ver a igreja do tempo de Paulo, Pedro e João, os heróis nas arenas, enfrentando os leões. Parece um contraste. Heróis que morreram na boca dos leões, isso, heróis. Chegaram no céu, aleluia, com a vitória nas mãos. Glória a Deus. Talvez você tenha medo da morte porque não vive com Deus, não vive para Deus. Está longe da sombra do Onipotente. Mas Deus está em todo lugar. A distância de mim e de você para Deus é um único pensamento. Um único pensamento, nós chegamos a Deus. Nós precisamos nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos para estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Quando nós deixamos de temer a Deus, eu já passei por isso, até uma folha que se mexe no chão nos espanta. Está lá em Deuteronômio 28, se não me falha a memória. Os castigos pela desobediência e as bênçãos pelo
pela obediência. Então a folha que se move. A noite, então, fica longa para quem não teme a Deus. Se você vê coisas no seu quarto, se cada coisa que você vê se transforma num bicho, num monstro, isso é uma evidência de que você está longe de Deus. Você se assusta à toa. Você está longe de Deus. Não temerá espanto noturno à noite, nem seta que voa de dia. Não há o que temer. Como diz no Salmo 15, quem faz isso nunca será abalado. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Estamos evidenciando aí coronavírus. Chegou a tua hora? Nosso desejo, como homem de Deus, é não morrer, não partir, não fazer essa travessia de coronavírus. Mas a nossa oração é: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, e não temer o coronavírus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida é um milagre. Viver é um milagre. Nem peste que anda, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingido. Mas eu relaciono esse verso com a questão da morte. Como eu disse ao apóstolo Paulo: morte, onde estão os teus agrilhões? Onde está a tua vitória, ó morte? Cadê a morte? Quantos foram atingidos e quantos serão atingidos? Tem um número de mártires para se completar. Não sei se eu, não sei se você. A Bíblia ainda diz, Deus diz: terei misericórdia de quem eu tiver. Quantos que já partiram de coronavírus, outros foram curados. E de outras enfermidades terríveis que estão assolando a terra, cumprindo assim a palavra de Deus. Peste, catástrofe, até mesmo na natureza. Quantos foram atingidos? Mas se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, você não tem o que temer. Você não teme o mal. Não temo o mal. Não tem. Você não teme o mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem
a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Eu quero parar por aqui, no verso 12. Quero parar no verso 12. Porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito. E os anjos só guardam justamente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia deixa isso claro para nós, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Não é qualquer pessoa. Conta-se a história, não conheço a veracidade, mas creio, de uma moça que passava em frente ao quartel e o soldado batia continência para ela. Todas as vezes que ela passava, e num dia ela passou em frente ao quartel e o soldado não bateu continência. E ela se sentiu incomodada e pensou, vou perguntá-lo ou não. E foi perguntar ao soldado por que naquele dia ele não tinha batido continência. E o soldado disse para aquela moça que todas as vezes que ela passava, ela passou com o superior dele. Mas naquele dia ela não estava com o superior. O anjo do Senhor estava com aquela moça. E ela deixou de temer a Deus. E o anjo já não estava mais com ela. Tão importante, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E ao derredor está Satanás bramindo como um leão buscando a quem possa tragar. Então, meu irmão, minha irmã, se esforce, renuncie-se, negue-se, pois, a si mesmo. Habite no esconderijo do Altíssimo. Aí vai sumir o medo. Você vai ter visão de Deus, você vai viver aqui na terra sentindo o gozo dos céus, vendo a glória de Deus, vendo a pátria celestial. Você vai desfrutar da glória de Deus, do reino que está aqui neste mundo. Jesus disse: o reino não virá com aparência exterior para alguém dizer está aqui ou ali. O reino de Deus está entre vós. Está no meio de vós. Amados, o Espírito Santo, ele não vai vir. Tem gente buscando avivamento, buscando o Espírito Santo como se ele estivesse retido com Deus. Não. Aleluia. O Espírito Santo está conosco. E talvez você se afastou de Deus, deixou a chama do Espírito se apagar. Talvez o Espírito Santo não achou mais morada no seu coração. Mas hoje eu te convido a uma reflexão, a você voltar a habitar no esconderijo do Altíssimo, a você renunciar a tudo que não agrada a Deus, porque Deus é tudo em nós, é tudo em todos. Ele quer ser a tua proteção, Ele quer estar com a sua sombra sobre você, para que nenhum mal te suceda. E que Ele te abençoe e que te dê uma nova oportunidade de arrependimento, para que meditando nesses
na exposição do Salmo 15, Salmo 91 até o 12, Salmo 24, de 3 a 6, profeta Isaías 33, 14 a 17. Você talvez descobriu que não habita no esconderijo do Altíssimo. Essa mensagem não é em vão. No cumprimento do Salmo 24, Salmo que eu li aqui, o 24, eu li até o 6, mas no 7 vai começar a te convidar, a me convidar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Deixa entrar o Rei da Glória. Deixa o Espírito Santo limpar o altar que é o teu coração. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te controlar. Porque aquilo que te enche é o que te domina, é o que te controla. E você precisa respeitar, estar debaixo da soberania de Deus. Forte abraço, até a próxima mensagem, se o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus a todos e todas. Deus vos abençoe.